Tudo bem, gente? Que gostoso estar aqui com vocês de novo no nosso podcast Fé e Cidadania. Eu, Padre Kleber Cardoso, missionário estigmatino, vigário da paróquia Santo Antônio, sempre muito bem acompanhado do queridíssimo diácono Genilson. Fala aí, Genilson! Que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa, no seu conforto, no seu carro, no seu trabalho, para bater um papo muito gostoso nessa sexta-feira que o Senhor preparou para nós, diácono Genilson aqui da paróquia Santo Antônio de Praia Grande. E olha, fica por aí que o nosso papo hoje vai ser muito bacana. Afinal, é um podcast de fé e cidadania. É isso mesmo. E hoje eu tô com roupa de gala, diácono Genilson. Eu estou aqui estreando a minha camiseta do jubileu de 100 anos da Diocese de Santos. Só para lembrar, né, a Praia Grande faz parte da Diocese de Santos. São 9 cidades aqui da Baixada Santista. Praia Grande faz parte e nós estamos aqui na contagem regressiva pelo dia 4 de julho, em que a nossa Diocese vai comemorar 100 anos. E aí nós vamos ter 2 celebrações, né? Vamos ter uma aqui na cidade da Praia Grande, que vai ser no mesmo dia, 4 de julho, é uma quinta-feira, lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, na Oceã, 7h30 da noite. E depois, sim, a grande missa lá no centro de Santos, com a presença do nosso querido Dom Tarcísio Escaramuça, outros bispos, padres, diáconos, seminaristas, todo o povo de Deus, vida consagrada. Será no sábado, dia 6 de julho, às 10 da manhã, a Santa Missa, né? Com a presença do Dom Odilo. Dom Odilo, nosso cardeal, né? Então, ó, imperdível. Marca aí na sua agenda, hein? Mas por falar em agenda, nós estamos no mês junino, né? Já passamos Santo Antônio e tá chegando aí o São João, segunda-feira, dia 24 de junho. E depois, o dia 29 de junho, dia de São Pedro, que aliás, né, Genilson, é o padroeiro da cidade da Praia Grande. Nós temos uma paróquia que fica lá no Caiçara, na Avenida Kennedy, né? Então vamos estar lá, também vai estar o nosso bispo diocesano rezando missa. Então vamos lá, católicos da Praia Grande, vamos todos celebrar o nosso padroeiro. É um feriado, né, municipal. Municipal, graças ao nosso incansável Padre Thomas e o nosso saudoso prefeito Roberto Francisco, que homologou e virou lei. Afinal, Praia Grande merece, né? Merece. Todas as cidades têm o seu padroeiro e para-se a cidade, por que não Praia Grande? Pois é. Então, ó, anota aí na sua agenda que a gente vai se ver muito. Eu vou estar lá, você vai estar, diácono? Sim, com certeza. Então, se você não conhece a gente pessoalmente, vai lá e a gente vai apertar a sua mão e a gente vai viver juntos esses momentos celebrativos. E como fazemos em todos os episódios, nós queremos começar com um momento de espiritualidade, porque além de cidadania, o nosso podcast também é sobre fé. Então convido você agora a se colocar na presença de Deus. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que ele nos ilumine e também nos ajude a ter um entendimento, a ciência, a sabedoria. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então aí abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para escutar atentamente a proclamação da palavra de Deus. Não é um evangelho, então em vez de cantar o aleluia, a gente vai cantar assim: eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. E o texto que eu vou proclamar está na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no comecinho do capítulo, os versos 1 e seguintes. E diz assim: é digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso.
É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível, casado com uma só mulher, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho, nem violento, pelo contrário, que seja moderado, não briguento, não avarento, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com todo o respeito. Pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é, eu disse ao diácono Genilson no início, aqui nos bastidores, que eu ia falar dele também, né? Porque esse texto, na continuação, fala também sobre o perfil do diácono. Então, no mesmo texto, fala o perfil do bispo e o perfil do diácono. Mas aí eu quis poupá-lo um pouquinho, brincadeira, né? Que o nosso tempo é curto, então a gente tem que ir ao nosso objetivo. Então, eu queria lembrar a todas e a todos que 2024 é um ano de eleições municipais. E então estava eu procurando na palavra de Deus um texto que pudesse, assim, nos inspirar neste momento tão importante. E eu me recordei desse texto que, na verdade, fala sobre o bispo, claro, num contexto do cristianismo do primeiro século, onde o bispo ainda podia se casar e tal, né? Hoje não, hoje o bispo é celibatário, porém, a gente percebe aqui todas as características que pode dizer que é realmente uma pessoa nobre, uma pessoa digna de estar à frente da comunidade, né? De ensinar, de governar, de santificar. E eu tenho certeza que o nosso bispo, Dom Tarcísio Escaramuça, está neste perfil, né? Até mais do que isso ainda, porque é um homem realmente de Deus. Mas trazendo para o nosso assunto de hoje, nós vamos ter que eleger algumas pessoas, né? Particularmente para o poder legislativo e executivo. Então, assim como a igreja tem os seus critérios para escolher, né, aqueles que estarão à frente da igreja, na condução, no povo de Deus, comunidades, pastorais, movimentos, nós também, como sociedade civil, precisamos ter alguns critérios, né, no momento de escolher as pessoas. Claro que não existe ninguém perfeito, né, Diácono Genilson? Não existe ninguém perfeito, mas existe um nível aceitável, tolerável, né, de imperfeição. Estamos todos num caminho de crescimento, né? Então a gente possa, claro, iluminado pelo Espírito Santo, com muito bom senso, com muita consciência, participar do processo democrático, né? Nós seremos convocados como cidadãos, é um direito nosso, direito que foi lutado por isso, né? Antigamente não era assim, tudo era escolhido lá por alguns representantes. Hoje não, vivemos numa democracia, o governo do povo. Então, povo, meu povo, minha pova. Lembra desse candidato que falava assim, né? Meu povo, minha pova, povo de Deus. Vamos comparecer às nossas urnas, né? Querendo participar realmente. Até porque, Genilson, como a gente pode reclamar de algo que a gente não participou, né? Então, existem tantos países ainda onde não há um sistema democrático, onde as pessoas olham para nós com esse desejo de que pudessem também ter no seu próprio país uma prática democrática. E nós que vivemos neste país onde isso é possível, às vezes a gente não comparece, a gente às vezes se deixa levar muito por um pessimismo, sabe, Genilson? Ah, não, para que eu vou participar? Tá tudo já definido mesmo, né? Isso daí tá tudo comprado, e não é assim que as coisas funcionam. Inclusive foi por isso que o querido diácono Genilson trouxe para nós no episódio de hoje uma pessoa muito bem preparada que vai estar nos falando aí um pouco sobre como funciona, né, o nosso processo eleitoral, né, o que pode e o que não pode aqueles que estão pleiteando aí
uma função pública. Então, para não falar mais, vamos colocar nas mãos de Deus o nosso episódio de hoje, também todos aqueles e aquelas, né, que se candidatam, para que realmente o Espírito Santo os ilumine, que eles possam ter motivações nobres para poder estar à frente do serviço público, não buscando carreira, buscando enriquecimento, mas buscando sim o bem do povo e entre todos daqueles mais necessitados. Então vamos terminar este momento orante rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O nosso podcast está sendo filmado no dia 21 de junho, que é dia de São Luís Gonzaga. Vamos pedir a intercessão dele. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com você, Genilson. Que belas palavras, Padre Kleber, que belas palavras. E que como é importante o tema de hoje no nosso podcast, para que você possa também acompanhar. Nós já queremos acolher aqui no nosso estúdio com muito carinho. Ele que é representante da Justiça Eleitoral de Praia Grande há 8 anos, Daniel Vitor Pereira. Ele é servidor do cartório eleitoral da Zona 406. Que alegria poder recebê-lo aqui no nosso estúdio, aqui no nosso podcast. Fique à vontade, aqui eu sei que o papo vai ser muito bom, vai ser muito produtivo e vai ser muito esclarecedor para que muitos possam tirar dúvidas desse processo tão bonito que antecede as eleições municipais, não só aqui no município de Praia Grande, mas em todo o Brasil, em todo o território nacional. Seja bem-vindo, Daniel. Acredito que sim. Obrigado pelo convite, padre, diácono. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A gente não sabe que horário que a pessoa está assistindo, está ouvindo, enfim. Que bom poder estar aqui. Obrigado pelo convite, pela apresentação também, padre. E a gente queria tê-lo trazido no mês passado, né? Sim. Mas ele estava aí de férias, estava corado, né? Deve ter aí aproveitado bem, como merece, porque vem trabalho duro aí pela frente, então temos mesmo que descansar, né? Oxigenar o nosso cérebro, mas aí você vê, ele já vem de férias e já vem para o nosso podcast. Então a sua presença foi muito desejada, né? Nós quisemos muito que você estivesse conosco, então é uma alegria muito grande para nós a sua presença. E é interessante que antes das férias ele estava ali no cartório eleitoral, como todo mundo, todo bom brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, aquelas filas enormes para poder legalizar o seu título, e aqueles que não tiveram, tirar o seu título, que foi o tempo oportuno, né? Agora o cartório nesse momento ele para justamente se preparar. E é sobre essa questão que a gente vai falar um pouquinho aqui. Ele para e não para. E não para. Para sem parar. Exatamente. É o momento que a gente para de fazer esse trabalho do título de eleitor, do cadastro, né, nacional de eleitores ali junto ao eleitor, mas é o momento que a gente dá um start para muitas tarefas que a gente vai realizar para poder colocar a eleição para funcionar. Né, que tem que funcionar em todo o país, no mesmo horário, no mesmo dia, da mesma maneira, não pode dar nada errado. Então, tirei as férias como vocês disseram, mas agora é trabalho mesmo até o fim do ano sem parar. Bacana, e eu tenho talvez seja uma curiosidade, mas também uma dúvida, o cartório eleitoral em Praia Grande, como é que ele é dividido por zona? Exatamente. Praia Grande é uma cidade, aos olhos da Justiça Eleitoral paulista, né, é uma cidade das maiores, né, em termos de extensão territorial e número de eleitores. A gente está com cerca de 261 mil eleitores e eleitoras na cidade. Então, por isso, tem 2 cartórios eleitorais, ou seja, 2 zonas eleitorais.
A primeira, que, né, desde quando Praia Grande começou a ter a sua própria zona eleitoral, é a 317, que é a zona que o cartório fica ali na Guilhermina, na Avenida Guilhermina, número 267. Né? Esse cartório cuida hoje dos bairros ali, início da cidade, onde tem o shopping, o Canto do Forte, o Sítio do Campo, até a divisa Tupi-Oceã e Antártica com Tupiri ali. E o nosso cartório que veio depois, o cartório que eu trabalho, né, da zona 406, então ele pega ali da divisa de onde eu falei, da Oceã e Tupiri, até a divisa com Mongaguá. Então ele vai até a Cidade da Criança, Jardim Solemar, então a cidade tem essa divisão meio que pela metade ali, né? E aí a zona 406 fica na Oceã, o cartório fica na Avenida Vicente de Carvalho, número 220. E com essa divisão ficou até melhor para que as pessoas pudessem também votar próximo da sua casa também. Na verdade, hoje, é bacana que às vezes as pessoas até não sabem, você não precisa ir no seu cartório, que é responsável pelo seu bairro, pelo seu endereço, para você conseguir um atendimento. Hoje, o estado de São Paulo todo, você consegue fazer o atendimento em qualquer cidade, em qualquer cartório e em qualquer posto eleitoral, porque além disso, a gente também tem um atendimento no shopping. O shopping tem um posto eleitoral ali onde fica o poupa-tempo, né, para atender aos eleitores que venham de qualquer cidade do estado. Então hoje você, munido do seu comprovante de residência, dos seus documentos, você consegue fazer a sua solicitação e ela vai ser atendida de acordo com o endereço que o eleitor apresentar ali no momento do atendimento. Essa divisão é porque nós precisamos cuidar, né, do nosso eleitorado, né, a gente fala que a gente cuida do nosso eleitorado, dos nossos bairros, dos nossos locais de votação, justamente por conta desse período eleitoral. Então nós temos quase 400 sessões eleitorais só na zona 406, né, são mais de 40 escolas só na zona 406. Além disso, lá na zona 406, né, no território, a gente tem Centro de Detenção Provisória, Fundação Casa, Aldeia dos Povos Tradicionais, estão no nosso território, então compete à nossa zona eleitoral fazer políticas, né, executar as políticas públicas que são pleiteadas, né, são planejadas pela Justiça Eleitoral, para a gente poder atender esse eleitorado mais específico. Então, por isso existe essa divisão e existe uma divisão de competência também. A Zona 317, por exemplo, faz aí agora no período eleitoral a competência de registrar os candidatos. Então, registro de candidatos, Zona 317. Depois, prestação de contas da campanha e toda a fiscalização da propaganda eleitoral com a Zona 406. Por isso essa divisão. Todo mundo bem dividido, mas muito assim, bem estratégico para que ninguém fique com problemas depois com o cartório eleitoral. Exatamente. Né? Muito bacana nessa comparação. E nessa divisão também, porque às vezes a gente fica pensando, né? E não sabemos como que é o processo. É bom a gente saber como que é o processo, até porque é um processo bonito, é um processo limpo, é um processo justo, que muitas vezes ele é claro nas suas definições. Mas eu queria levantar aqui dentro desse contexto que você começou a falar do número de eleitores na cidade, que por sinal cresceu muito, 260 mil eleitores, é muito eleitores, com relação às eleições passadas de 2022. Vamos falar de 2020. Tá, ok. Porque a gente vai falar de eleições municipais, executivo, vereador e prefeito, então com relação a 2020, qual foi o aumento, a proporção? E também, dentro desse contexto, Daniel, se você permitir, com relação à juventude, que tem uma preocupação muito grande dessa questão do jovem também exercer sua cidadania. Praia Grande é uma cidade que vem crescendo em todos os aspectos, né? Populacional, enfim, a economia. Então, eleitorado não é diferente, a gente sente isso no cartório eleitoral, a gente percebe isso diário, o aumento de pessoas. De 2020 para 2024, então fazendo uma comparação de uma eleição municipal para outra eleição municipal, são 4 anos, nós tivemos um aumento de cerca de 36 mil novos eleitores.
Então é muita gente, Muita gente. né? É muita gente. Muita gente, muita gente. Né? Porque aí nisso ainda reflete um número menor que o número da população quando vem para cá, né? Porque crianças não votam, tem gente que acaba não fazendo a transferência, então é muita gente. E o jovem, obviamente, também cresce, né, acompanhando, né, esse crescimento e especificamente em relação à eleição que está no meio dessa nossa conversa, que é a de 2022, que foi há 2 anos, foi onde cresceu muito, né? Cerca de 10% de jovens aumentou, né? O jovem eleitor, que é a partir dos 16 anos, que nem é obrigado, né? Que a obrigatoriedade é a partir dos 18. Então a gente teve um fomento muito grande aí em 2022 e para 2024 continuou, né? A quantidade praticamente ficou a mesma aí de 2022 para 2024. Mas a gente percebe um engajamento do jovem hoje muito maior, não só para tirar o título, mas na política mesmo, né? Para exercer, ele quer exercer, ele quer debater. As redes sociais, a gente tem as redes sociais para ver muito isso, acompanhar o jovem hoje muito por dentro e querendo participar, né? A gente andou dando palestras nas escolas para incentivar a participação deles mesmo e tirar algumas dúvidas, né? E a gente teve muitas perguntas de como ser um candidato. Quero ser candidato a vereador. O que eu preciso fazer, né? Então é muito bacana a gente ver o jovem engajado. E a gente tem na prefeitura a experiência do jovem... Como é que é? O Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. Então, verdade. eu acho que foi uma sacada muito positiva. Projeto de lei. Né? Porque acaba, assim, como que abrindo um caminho para o jovem, né? Despertando nele uma liderança, um desejo de fazer parte do processo, não apenas como quem vai votar, mas também como quem deseja representar a sociedade, né, na busca do bem comum. Eu costumo dizer que político não é ET. Ele advém da sociedade. Sim. Né? Então, ele sai do meio. É o jovem que está na sua comunidade, na sua escola, ele vai ser o político de amanhã. Você falou uma coisa interessante, Daniel, que o cartório eleitoral, nessa preocupação, que é bonito, né? Eu acho que o podcast Fé e Cidadania também tem esse cunho, né? De fazer a cidadania chegar também em todas as classes do município. Um exemplo é um podcast como esse. E nas palestras que você falasse, muitos jovens procuravam, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Então, dentro desse contexto, quais são as regras, segundo o TRE, Sim. para ser candidato, para participar de um pleito eleitoral no município? Quais são as muito bacana, porque a gente está falando de cidadania, que é o nome do podcast, né? E segundo a Constituição Federal, só se é cidadão quando você tem título de eleitor, né? A cidadania está atrelada aos direitos políticos, né? Direitos políticos ativos, que é você votar, e passivos, que é você poder ser votado. Então, para que hoje uma pessoa possa ser candidata, eu vou trazer como vereador o exemplo por ser da idade mais baixa, né, que a partir dos 18 já pode ser um candidato. Então, primeiro de tudo, precisa ter o título de eleitor. Regular lá, bonitinho. Tirou o título com o cartório eleitoral, tem o título de eleitor. Segundo, ter os 18 anos completos, porque você pode tirar o título antes dos 18. Terceiro, ser filiado a um partido político, né? Então, ele já ter uma ideia de quais pautas ele vai abraçar, de quais causas ele vai lutar, quais são os planos para uma possível gestão dele, seja no executivo, no caso estamos falando do vereador, né, no legislativo, quais causas ele quer apoiar. E após, então, ele ter o título de eleitor regular, ter a idade mínima e ter ali a filiação partidária, né, ele tendo 18 anos, ele vai passar por um processo, primeiro interno, que são as convenções partidárias, os partidos eles se reúnem para decidir entre si, com as suas regras internas, quem são realmente os candidatos que serão lançados. E aí, a partir disso, ele vai apresentar a documentação e essa pretensão para o cartório eleitoral no período do registro da candidatura.
Isso faz o candidato ou faz o partido? Geralmente faz o partido que faz. Faz o partido. O partido vai reunir essas informações e vai fazer o registro da candidatura. É tudo de maneira informatizada hoje, né? Mas bate lá para o cartório para que a equipe do cartório possa fazer as tratativas e validar aquela candidatura. E hoje os partidos, vamos falar assim, nós estamos em Praia Grande, mas de repente a cidade de Santos, eu não sei qual o número de cadeiras, mas, por exemplo, Itaém são 10 vereadores, né? Praia Grande são 23 vereadores agora. Então, o partido é 23 candidatos, mais um. Como é que é dividir isso daí? Quantos candidatos pode sair para o partido? 30, 40, 50? Não existe um número limite de candidatos por partido. Não, é que existe uma limitação para o partido conseguir colocar esses candidatos nas cadeiras, né? Então, por exemplo, aí a gente vai entrar sobre a questão do quociente partidário e quociente eleitoral. Vamos falar sobre isso. Né? Mas o partido lançando as candidaturas, ele tem que ter lá a proporcionalidade de mulheres naquelas candidaturas que ele vai lançar, mas não existe uma limitação. E ele tem uma verba também. Então, claro que ele vai trabalhar com limites por conta da verba que ele recebe do fundo partidário e do fundo eleitoral. Perfeito. Padre, você tem alguma pergunta para o nosso convidado? Não, o que eu estou pensando aqui, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? Às vezes, Daniel, a gente vê assim algumas pessoas que têm um pensamento de outsider, quer dizer, um lobo solitário, né? Vou surgir daqui e vou fazer acontecer, uma espécie de um messianismo, né? Sim. E você, com a sua fala, você está deixando bem claro que, na realidade, é um conjunto de pessoas, né? A gente precisa ter uma identidade partidária, né? Que vai defender algumas causas, que vai levantar algumas bandeiras, né? E é interessante que isso é mais ideológico e não tanto, por exemplo, pensando apenas num grupo particular. Por exemplo, só para mulheres, ou só para negros, ou só para cristãos. Quer dizer, quando uma pessoa ela se propõe a uma função pública, na realidade, embora pertença a um partido, mas ela tem que ter uma visão do conjunto, né? Uma visão universal. É certo que, de repente, a gente pode ter uma ou outra prioridade. Eu falo porque, às vezes, as pessoas acham que elas ficam frustradas quando acham que tem que ter um horizonte mais amplo. Mas essa é a realidade, né? A gente não pode pensar apenas numa pauta muito particular. Na verdade, você tem que ter uma visão de conjunto, um horizonte bem mais amplo, que contempla muitas necessidades, né? Então, para mim, o que você falou de importante, e é interessante que a nossa audiência perceba, é a importância de se filiar, de ter um partido político, né? E às vezes aí que também está o problema. Não, a gente não pode misturar fé com política, que não sei o que, partido político, tá tudo podre. Isso daí é um problema. Daqui a pouco o Daniel vai entrar nesse assunto, porque há muitas pessoas, por causa de muitas fake news, o Daniel, que não acreditam no processo democrático. Não acreditam, acham que tem falhas, foi colocado tantas dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. Então, na cabeça de muitas pessoas, incluindo cristãos, católicos, não vale a pena participar porque é sujo e não tem uma neutralidade. Então, está aqui o Daniel, né, na qualidade de funcionário, né, público que trabalha nessa área, dizendo que não é assim, que a gente tem que confiar no nosso processo. Que, aliás, já tem uma história, né, Daniel? Tem uma história, uma trajetória em nível nacional, mas também em nível municipal. Sim, exatamente. A gente, olhando aí para décadas passadas, por exemplo, o último grupo a poder votar foram as mulheres, por exemplo, que é até a maioria da população, porque, né, no censo sempre dá a mulheres um pouquinho mais ao número de mulheres que homens, né? E aí como que você exclui mais da metade da população nas decisões do país, né? É complicado, né? E isso
a gente vê que vai de acordo também com a evolução da sociedade, né? Onde a mulher lá atrás dependia de autorizações para que ela pudesse participar. E aí isso foi evoluindo, obviamente, a evolução também da participação na decisão, na escolha, e também nas cadeiras, né? Que a gente ainda vê as mulheres em grande minoria, né? A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no município, né? A gente vê isso no estado. Agora, eu queria falar uma coisinha rapidinho, Pode Jesus, falar, padre. Fica à que é o vontade. seguinte, né? Quando a gente fala de eleições e de processo democrático, eu penso que é muito interessante, se você puder falar sobre isso também, Daniel, porque assim, um dos trabalhos de vocês é tentar proporcionar aos candidatos uma experiência relativamente de equidade, de equilíbrio, porque às vezes a gente tem candidato que tem uma origem humilde, né? Que não tem tantos recursos, que de repente nem tem tanta visibilidade também. E aí você tem outros que são influencers digitais, pessoas que estão bem endinheiradas e talvez até com dinheiro de origem suspeita, né? Então, é interessante o papel de vocês como justiça eleitoral de permitir que haja uma igualdade de condições, onde as pessoas possam participar com possibilidades iguais, apesar de terem condições financeiras e sociais diferentes. É verdade, né? Até porque a gente precisa que todas as camadas da sociedade sejam representadas. Então, quando você coloca pessoas, né, que tem uma vivência já da elite, por exemplo, vai ficar muito difícil que ela tenha uma visão do que a camada mais necessitada precisa na sociedade, né? Então a justiça eleitoral ela precisa tratar a todos de maneira igualitária, equitativa, como o padre disse, né? Em todas as suas decisões, né? Em todos os procedimentos, nas falas também, para poder atingir a todas essas classes, para dar direitos iguais, direitos equitativos, né? Não, e assim, você falou, você foi muito feliz, e eu repito o que você falou. Antigamente, a representatividade, ela praticamente não existia. Nós tínhamos apenas, por assim dizer, homens brancos, né, de uma classe social mais abastada. Era essa a única experiência que nós tínhamos. Mas o Brasil, e talvez o mundo, né, tem feito essa caminhada de, como dizia o Daniel, se a maioria da população é feminina, então é importante que na apresentação dos candidatos, os partidos eles possam incluir, né, mulheres no processo, né? Nós até temos na nossa cidade uma mulher que está no executivo, parabéns para a nossa cidade, né? Porque isso não é realmente de todas, mas isso não é tão comum. Em muitos outros lugares não há, a presença de mulher é muito pequena, como também dos negros, né? Ou talvez até dos LGBTs. Então, é muito importante que a justiça eleitoral garanta que no seu processo democrático haja uma equidade, né? Um equilíbrio para facilitar que o processo seja o mais diversificado possível. Isso conversa muito com essa questão das cotas para mulheres, né? Você ter um número mínimo de candidatas mulheres. Se elas serão eleitas, a população vai decidir. Mas a Justiça Eleitoral fez a sua parte em determinar e em fiscalizar que essas candidaturas sejam realmente efetivadas. E isso a gente consegue verificar em prestação de contas de campanha. Por quê? O que acontece muito em algumas situações, em alguns partidos políticos? Pega-se lá algumas candidatas, pessoas, né, mulheres que já são envolvidas na política, e eles convidam essas mulheres, né, para que elas saiam a candidatas na eleição, mas às vezes eles não dão o espaço para elas na campanha. São laranjas. São as famosas laranjas, né? Que a gente fala que é mais para poder cumprir essa cota partidária e puxar uns votos para o partido, que aí entra naquele nosso assunto que a gente pode entrar também daqui a pouco, né? Sobre quociente partidário, porque você precisa ter votos para o partido para você conseguir lugares
na Câmara, por exemplo, no caso de candidatos ao cargo de vereador. Então a gente consegue perceber que, na verdade, o partido só fez para cumprir um protocolo, quando na prestação de contas, essa mulher que saiu a candidata nem verba recebeu. Ou recebeu uma verba mínima que não usou em praticamente nada, então você não vê a candidatura dela sendo divulgada no período eleitoral. Mas ela é candidata, né? Então ele está lá cumprindo um protocolo. Então é bacana, como o padre disse, das pessoas se filiarem a partidos e a se engajarem na política e não vir com esse pensamento de que é tudo uma podridão, é tudo muito... corrupção. Isso, corrupção, eu não quero me envolver com isso, eu não gosto de política, né? Acho que não é nem por gosto, a gente tem que se envolver de alguma maneira. Né? Então, para que mulheres que estão aqui assistindo, ouvindo a gente e que queiram mudar essa realidade, por exemplo, que comecem a olhar e a entender como que esse meio que jogo acontece. Então, as mulheres estão lá sendo candidatas, mas elas não foram eleitas porque a população não quis ou porque elas não apresentaram grandes projetos. Mas será que elas deram essa oportunidade para que elas tivessem essa... divulgassem de fato o trabalho delas? Quem são essas mulheres na cidade, na sociedade? Elas já fazem algum trabalho junto à comunidade, né? Ou foram realmente pessoas que foram colocadas como laranja? Isso acontece também com pessoas de baixa renda, né? Acabam sendo colocadas só para puxar os votos para o partido, sendo que o partido sabe que vai eleger mesmo aqueles candidatos que fazem a campanha com mais dinheiro. Então, no fim das contas, apesar de toda a caminhada que a nossa humanidade tem dado nessa questão, ainda a gente vê um perfil dominante de pessoas que têm mais dinheiro, têm mais influência na sociedade para chegar ao poder. Né? Em resumo, é isso que ainda acaba acontecendo. Nesse ponto, Daniel, é interessante, né, Genilson? Porque antigamente a gente dispunha somente daquele tempo gratuito, né, nos meios de comunicação, televisão, rádio e tal, ou mesmo algum meio impresso. Mas hoje, graças às redes sociais, então é possível que a pessoa já tenha uma maior visibilidade, né, como você dizia, né? Então, por exemplo, no caso da mulher que queira, né, se propor a um cargo público, então quer dizer, aquele trabalho que vai sendo feito, porque a pessoa não pode querer aparecer somente nos 45 minutos do segundo tempo, não, quer dizer, é um trabalho todo anterior, é uma vida, por assim dizer, né, como a gente estava vendo aqui no texto bíblico da primeira carta de Timóteo, quer dizer, fala muito a vida da pessoa, a causa da pessoa, as bandeiras que a pessoa ela levanta, né? Nós, por exemplo, da Igreja Católica, nós temos alguns candidatos, né, para o executivo, para o legislativo. Então é uma coisa que eu falo muito, né? Eu não posso estar falando a favor de um candidato em específico, mas é bonito a gente ver que são pessoas que têm uma trajetória dentro da igreja, né? Então justamente por isso é o que vai valer no momento da pessoa de repente se propor a um cargo público, porque ela tem uma trajetória, não é uma pessoa que surgiu do nada, caiu de paraquedas, né? Agora, Daniel, se me permite, no dia 17 de março agora de 2024, vai ser realizado no Brasil a primeira eleição municipal com federações partidárias. O que isso significa? Na verdade, é no dia 6 de outubro, né? Vai ser primeiro agora. Isso, 6 de outubro será o primeiro turno das eleições, né, este ano. Agora, foi feita uma reforma eleitoral em 2021, onde algumas coisinhas mudaram, né, em relação às eleições que vão estar em prática agora nas eleições de 2024, que é essa questão das federações. Né? Nós tínhamos as coligações ainda existem, mas agora nós temos também as federações. Então, o que é cada uma, qual que é a diferença? Uma coligação partidária são partidos que se unem durante uma campanha política
para que eles tenham um atingimento maior na sociedade em termos de propaganda, né? E também para que eles possam receber ali as verbas para eles poderem se manterem na cidade, ter o seu diretório, enfim, lançar seus candidatos e manter a campanha política ali. Só que depois que passava a eleição e estavam nos mandatos, essas coligações, elas se desfaziam e aí cada partido tocava da sua maneira, às vezes só um candidato de tal partido tinha a sua cadeira, então ele também tocava do jeito dele, o seu mandato de 4 anos. Agora, para as eleições que os cargos são proporcionais, que no caso, para essa eleição são os vereadores, para prefeito ela continua valendo a coligação, mas para vereadores existem as federações. Então, os partidos que quiserem se unir, eles podem se unir, mas agora eles vão ter que criar um estatuto, tá? E já existem alguns estatutos a nível nacional, tá? Existem 3, onde esses partidos se unem, criam esse estatuto, e eles vão ter que caminhar juntos durante os 4 anos de mandato, né? Então, na coligação não necessariamente existia uma ideologia comum. Para a federação, dificilmente você não vai ter, porque você vai ter que ter um mandato de 4 anos alinhado. É um casamento. É um casamento, exatamente. É meio que um contrato de 4 anos, né? Então a campanha vai ser junto, a prestação de contas também junto, né? E o mandato de 4 anos junto. Essa é a né, para que todos entendam, essa é a grande diferença de coligação para federação. A coligação ainda fica valendo para os cargos do executivo. Em cima dessa colocação que você me traz, eu me lembro agora, nas últimas eleições, 2022 e 2020, aconteceu, por exemplo, uma categoria pegou 10 pessoas daquela categoria e lançou a candidatura de uma pessoa ligada a 10 pessoas. Certo. Eu percebi também que nessa eleição agora teve uma categoria com 5 mulheres junto defendendo uma categoria delas e um nome só que vai ser eleita. Porém, são várias pessoas pedindo coligados, 5 pessoas coligadas juntas nessa mesma ideia, nesse mesmo pensamento. Por exemplo, a causa animal. 5 mulheres pegou, ela falou que tinha mais de 30, mas só 5 aderiram e uma só é candidata. Explica isso para nós. Pode isso ainda? Por exemplo, uma categoria pegar 50 pessoas e lançar um nome, só que os 50 são candidatos? Como que é isso? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mais ou menos. Esses 50 fizeram o registro da candidatura? Fizeram o registro. Só que uma só é candidata. Uma só vai poder sentar na cadeira, só que todas foram eleitas. Ah, tá. A questão do quociente. A gente vai falar sobre isso ou podemos entrar já? Podemos. Ah, tá. Então ele entra lá no quociente. Quer que eu explique o quociente? Porque eu acho que o quociente explica isso, talvez? Acho que sim, que sim. Então, é porque assim, muita gente faz essa pergunta pra mim também. Sim, né? interessante. Ou então eu vejo muita gente falando isso nas redes sociais. Eu tô lá nas redes sociais dando minhas forçadinhas, e aí eu vejo, normalmente após a campanha, após a eleição, eu vejo o pessoal fazendo seus comentários, tem os que ficam satisfeitos, os que ficam insatisfeitos, falando, poxa vida, mas teve um candidato que eu queria muito e ele teve mais votos do que um outro, e esse candidato não entrou. E entrou outro que teve menos. Não é isso, não. Não é isso? Não. Por exemplo... Eu entendi o que você está falando, mas vamos fazer assim, deixa ele terminar de falar essa parte. Mas vamos nessa parte. Depois a gente entra. Mas eu não sei como é o nome que dá para essa candidatura. Mas eu já ouvi falar disso. Que você porque como o senhor falou que elas foram candidatas, então se foram candidatas, todas foram candidatas, a 50. Não. Por exemplo, vamos lá. O partido tem, 24 candidatos e 8 mulheres. Hoje, vamos pensar. Seriam pessoas que estão filiadas, então. Não. Candidatos. Candidato a vereador na chapa. Tu vai lá. Ok. Vamos lá, vamos pensar que a chapa hoje, um partido tem que ter 24 candidatos. Ok? Só que desses 24 candidatos, chegou lá na hora de registrar junto à Justiça Eleitoral, é isso? Registrou. Só uma? Uma, mas só que, na verdade, são 5 juntas.
Entendeu? Eu já ouvi falar disso Entendi. mesmo. Você tem razão, Júnior. Eu já ouvi falar, mas eu não sei se aplica, se tem que, na alguma experiência já concreta. Mas eu ouvi dizer Só que isso, uma só sim. é candidata, só que na verdade são 5 pedindo voto. É porque são 5 fazendo campanha. Só é possível colocar. Na verdade, não. É possível que todas se candidatem. Mas elas optam por escolher uma única candidatura. Conjunto. Porém, são várias pessoas. Isso. Você tem razão, porque eu já ouvi falar disso. Só que eu não sei se isso só for na ideia ou Não, se não. realmente já se está. Não, na prática, para essa eleição, eu vi um grupo de mulheres que, na verdade, só uma é candidata, mas todas estão junto com ela. Todas registraram. Mas com registro como candidatas? O registro só sai para uma. Porém, as outras, Mas isso numa situação interna do partido, não? no interno do partido, mas Internamente, nós nos juntamos, vamos falar sobre a causa animal, mas na hora de registrar, a gente registrou uma pessoa só. Isso, só. É política interna do partido, né? Ah, tá. Política interna do É partido. uma política. Porque para a justiça eleitoral foi cumprido um determinado, que o partido trouxesse quem é o seu candidato. Né, qual é a causa, quais as políticas, quais os temas, as bandeiras que a pessoa vai levantar, aí, né, cada candidato vai ter o seu. Mas eu acredito que o Diácono esteja querendo dizer no sentido de que muitas pessoas têm um pensamento parecido para a mesma causa, mas eles evidenciam uma única pessoa, seria isso? Sim. E não dão oportunidade para que as outras também estejam? Seria Não, essa? Porque tem que Mas tomar quando elas- cuidado, porque Quando elas assim, são eleitas, existe as outras também vão ser eleitas juntos, só que uma só responde na Câmara. Por exemplo, todas são eleitas. Porém, só quem tem um mandato é uma só. Então, mas aí que é a questão. O salário é um só. É um só, isso. Na hora de Isso. uma Isso. votação é um voto só, Eu também- apesar de estarem elas todas Na mesma ideal. unidas, né? É. Mas como você falou, eu também já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu nunca vi a aplicação no mundo real, né? Assim, para a justiça eleitoral, o que nós temos segue ainda, que a pessoa ela vai se candidatar nominalmente, é uma candidatura individual pelo partido, porque ela representa, ela está afiliada a um partido que tem a sua ideologia, que traz as suas bandeiras, né? E ela sendo eleita, ela vai ter ali a sua responsabilidade individual de tocar o seu mandato de 4 anos. A gente sabe que as pessoas que são eleitas, muitas delas têm os seus grupos que fizeram com que ela também fosse eleita e que, claro, vai atender a demandas também desses grupos e a interesses desses grupos. É assim mesmo, a política é assim que funciona e não é ruim ser assim, é da política. legítimo. É legítimo da política ser dessa maneira. O que realmente eu acredito que é importante que a gente fale para as pessoas é essa participação, as pessoas saberem como que acontece, estarem próximas da política, filiando-se ao partido. Né? Porque, por exemplo, numa reunião, numa convenção dessa, se a pessoa está afiliada a um partido, ela está lá presente, ela vê como que essas decisões foram dadas. Né? Daniel, eu acho que uma coisa que é importante a gente explicar, né, para nossa audiência é que às vezes a gente pensa que a gente vota apenas pelo candidato, mas na realidade nós votamos pelos partidos, não é assim? Era o que eu estava explicando sobre Exatamente. o quociente. Então que você possa continuar aí, Isso, né? tá. Porque Aí eu- o rosto visível é o candidato. Isso. Tá lá. Ele é o candidato, principalmente ao legislativo, como vereador. Mas, na verdade, quando nós votamos naquele candidato, nós estamos somando votos para o partido. Então agora o Daniel vai explicar Isso. melhor para nós. Agora você explica para nós o quociente eleitoral e o quociente partidário. Sim. E como se dá a questão do cálculo, Tá, ok. ok? Ó, o quociente eleitoral, então é assim. Nós temos, como na cidade de Praia Grande, né? Quantas cadeiras nós temos disponíveis para vereadores? Quantos cargos, quantos vereadores vão trabalhar na cidade de Praia Grande? Então nós temos, se eu não me engano, são 23, né, para essa eleição de 2024. Na de 2020 eram 21, se eu não me engano. Então, como que isso se dá? Como que esse número... Por que na minha cidade tem tantos? Por que na outra cidade tem tantos? É uma decisão de uma lei orgânica do município. Justiça Eleitoral não apita nesse sentido, né? Então o município, por meio de uma lei orgânica, vai determinar, porque tem toda uma questão orçamentária em cima disso, né? E vai determinar ali quantas cadeiras de vereadores teremos.
Então, para essa eleição, 23. E aí, como que a gente sabe quem vai ocupar essas cadeiras? Basta ser os 23 primeiros candidatos, os 23 mais votados, né? Não exatamente. Por quê? Porque nós temos uma proporção de partidos que vão ocupar ali aquelas cadeiras. É que nem numa sala de aula, né? Numa sala de aula nós temos os grupinhos. Nós temos os nerds, nós temos os CDFs, nós temos os do fundão, né? São os grupos. E cada um. Os que dormem, exatamente. Então, na Câmara dos Vereadores, nós temos também os grupos, né? No caso, seriam os partidos. E aí, esse cálculo é feito da seguinte maneira: você vai pegar o número de votos para vereadores, votos válidos. Então, o que são os votos válidos? Não contam os votos brancos e nulos nessa situação. Tá? Muita gente acha que votos brancos e nulos vai para quem tá ganhando. Não, esse é um mito. É mito. Eles são jogados fora, né? Assim, eles são computados lá no boletim, mas eles não entram naquela porcentagem de votos para os candidatos, ok? Então, votos válidos, você pega aqueles X votos válidos e você vai dividir em quantas vagas tem. Então, pega os votos válidos, divide por 23. Esse é o cálculo que faremos este ano para Praia Grande. Aí você vai encontrar o quociente eleitoral, tá? Em 2020, eu trouxe até uma colinha aqui, o nosso quociente eleitoral foi de 6.731 votos. Esse foi o quociente. Para que um candidato a vereador pudesse ter direito, né, ocupar uma cadeira, ele tem que atingir pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então ele tinha que ter pelo menos 673 votos. Isso é um ponto, que é o quociente eleitoral. Depois a gente tem o quociente partidário, né, que é pra gente saber então quantas cadeiras o partido vai ter para eu saber se eu vou chegar lá e ocupar essa cadeira. Então você vai pegar o número de votos válidos para o partido, e agora nós temos a federação. Então, junta-se federação, quantos votos a federação teve ou quantos votos o partido teve. E aí você vai dividir por aquele quociente eleitoral. Tá? Então, pode acontecer de partidos terem muitos votos, porque tem muitos candidatos e eles são muito votados. Somando-se esses votos, dividindo pelo quociente eleitoral, ele vai ter mais direitos na Câmara, mais representatividade na Câmara, que outros partidos que às vezes lançou apenas um candidato ou lançou vários, mas só deu a oportunidade para que um candidato conseguisse angariar os seus votos. E lembrando que os votos para o partido não é só, como o padre disse, para aquela figura que está pedindo o seu voto. Não é só para o número XXXXX, né? São 5 dígitos. Não. Se você, por acaso, for lá e votar só na legenda, o que é o voto de legenda? É o voto no partido. Eu não tenho um candidato a vereador para eu votar, mas eu gosto do partido Y. Então eu voto YY, que é o número do partido. Eu dou votos para o partido, isso vai contabilizar para esse quociente partidário e vai fazer com que o partido consiga mais cadeiras na Câmara e com isso mais candidatos desse partido ocuparão os lugares da Câmara. Muito bem, Daniel, sua explicação está perfeita, sim, acho que esclarece muito bem para as pessoas entenderem o processo. Mais interessante que na eleição passada, Daniel, nós estivemos já conversando aqui antes de entrarmos ao vivo. Sim. Nós falamos que na eleição passada a lei permitiu para que partidos que não atingiam o quociente eleitoral, na sobra de votos, elegesse um vereador que foi o mais votado naquele partido, porque na verdade, na proporção, todos os partidos terão sobra de votos. Sim. E aí aquele partido não conseguiu atingir o quociente partidário, não é isso? Isso mesmo. E aí, mesmo assim, na sobra, ele teve mais votos do que todos os outros partidos que sobrou e elegeu um. E aí, o camarada entrou com 600 votos. Então, nessa eleição vai ser a mesma coisa? Continua esse processo? Não, essa eleição, essa cláusula, ela foi modificada. Então, agora, o partido precisa atingir o quociente para que ele possa ter direito a essa sobra. Se ele não atingir, ele
não vai poder colocar. Eu gostaria de mas- usar a palavra proporcionalidade. Isso, Não sei se ela exatamente. é conveniente. Sim, com Né, certeza, então, é uma assim, eleição proporcional. Isso. Então, faz parte, né, do trabalho do trabalho de vocês, né, do poder eleitoral, faz parte essa proporcionalidade. Então, é importante para a cidade que os partidos, que, claro, reúnem toda a documentação, né, tudo aquilo que é exigido para que exista e participe do processo democrático, então, que ele esteja ali presente, né, que haja pessoas representando pensamentos diferentes, a questão que a gente falava da diversidade também. Mas não é algo dado, é algo que precisa ser conquistado. Então vamos dizer assim, existe um partido que tem uma ideia interessante, porém não alcança o número mínimo necessário para poder fazer parte do processo. Então, mesmo sendo um partido, mesmo tendo candidatos, a população, quer dizer, o pessoal que estava apto para votar, não concedeu a eles a oportunidade. Então, infelizmente, não vão poder participar. Agora, diferente dos outros partidos que sim, além de estarem aptos a participar, eles conseguem convencer a população que está habilitada para votar, e então essas pessoas sim, nessa proporcionalidade, esse partido vai estar presente para defender a sua bandeira, as suas causas, né? Você falava isso antes também em off, eu acho que é importante você falar de novo, Daniel, se você puder fazer isso. A importância de votar, minha gente. Às vezes as pessoas, os candidatos não conseguem ser eleitos porque as pessoas aptas a votar não comparecem. Não comparecem, né? Ou porque desacreditam do sistema eleitoral, ou então porque não dão a devida importância. Então, para que o seu candidato para que aumente as possibilidades dele ser eleito, é importante que nós compareçamos às urnas. Não é assim, Daniel? Daniel, acho que você me permite, eu vejo nesse processo um pouco de egoísmo, sabe? Eu acho que ninguém é tão sozinho, intimamente, que não tem pelo menos um amigo que participa desse processo e que eu posso falar pelo menos assim, olha, pelo menos essa pessoa, eu me simpatizo com ele, eu sou um pouco alinhado com o pensamento dele. Eu vou lá dar um voto nele. Mas é só um dia mesmo, né? Eu vou ali perder 30 minutos, vou rever meus amigos, né? Exatamente. Eu costumo ir voltar na escola que é do meu bairro, que eu praticamente cresci aqui na cidade, e a minha linha de amigos estão ali, hoje é um pouco mais adulto, que é ali no Caiçara. Então, mesmo morando em outro bairro, eu faço questão no dia das eleições e votar nessa escola só para rever os meus amigos, que seja somente para rever os amigos, né? Muita gente fala isso pra gente. Nossa, não me tira da minha sessão, é não muito me tira da gostoso. minha escola, porque eu quero rever o pessoal que tá lá. É muito importante a participação por diversos motivos, não só a participação política, né? Nas palestras que a gente tem dado, a gente vai muito em escolas, a gente tá falando no off, né? Fazer palestras para os jovens eleitores, fomos em Conviver também, não só fomentar neles a participação política, mas também para que eles entendam que votar é uma obrigação. Cidadania. É cidadania. É uma Você lei, só né? é cidadão quando você exerce a cidadania, você tem os seus direitos políticos ativos, né? E aí perder os direitos políticos ou ter eles cancelados, que é quando você cancela um título de eleitor, você, assim, né, com todo respeito a todas as outras maneiras de exercer a cidadania, mas você acaba não sendo um cidadão efetivamente, né? Então a importância da quitação eleitoral, você estar quite com a justiça eleitoral, que é votar, né, participar da votação lá mesmo no domingo da eleição, não ficar naquela de eu não vou votar. Eu escuto isso direto. Eu não vou votar, eu não gosto de política, por isso eu não vou cumprir com a minha obrigação. A pessoa não fala exatamente isso, mas isso que ela está fazendo, né? Não gosta de política, não vai cumprir com a obrigação, depois eu pago a multa eleitoral. É muito triste a gente ver isso, porque não é pelo valor da multa, né? Mas é por essa atitude tão
né, descomprometida, até um pouco irresponsável mesmo. Até porque o voto ela sabe em quem ela tá dando, né? E mesmo que ela não conheça tão bem, mas ela sabe que ela tá dando um voto para pessoa tal. E a multa? As pessoas não sabem para onde vai esse dinheiro. Para onde vai esse dinheiro, Padre Kleber? O senhor sabia? O senhor sabe para onde vai? Nem ideia. Eu acredito. O diácono Genilson conhece sobre isso, não vale. Então, deixa o padre responder então. Não, brincadeira. Para onde vai, diácono? Eu acredito que esse dinheiro vai para justamente o cartório eleitoral, para a justiça eleitoral, ou também não vai para isso? Também não vai para isso. Então não quero saber, queremos saber. Seria muito bom se fosse pra gente, Não, mas né? Para manter toda essa estrutura. Para melhorar as condições de trabalho. Vai dizer que vai para os partidos políticos. Exatamente. Não pra acredito. Isso. Exatamente para isso. Para bancar a riqueza dos partidos políticos. Exatamente. Então, Exatamente. A partir de hoje, olha, querida, a partir de hoje, toma vergonha na cara, escolha um amigo, mesmo que seja o vizinho que você não gosta, ele fala com ele, mas vai lá votar nele. Não dê dinheiro para partido, porque já falamos aqui, partido, se fosse bom, seria inteiro, né? Precisamos dele. Bom. Né? Exatamente. Mas olha lá, olha a fortuna dos partidos hoje que mantém os coronéis no poder lá em cima, gente. Pelo amor de Deus. Então, só séria. Só para finalizar essa questão da multa, a multa ela vai para o fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, para manter os diretórios partidários, porque eles não existem só na eleição, mas a gente só vê eles na eleição, né? Mas eles existem como instituições. É uma obrigação, né? Que ele exista para que ele possa participar, né? Exatamente, é uma obrigação. E para isso ele precisa de um dinheiro que venha do governo, que vem administrado pelo governo, né? E uma parcela desse dinheiro são as multas por não terem votado. Olha só. Né? Então não vai ser revertido em serviço. Seria muito bom se fosse revertido para serviços à população, né? Para que entrasse lá na verba de saúde, educação, segurança pública. Infelizmente não é. Então a pessoa se contradiz, não é? A pessoa se contradiz quando ela fala eu não quero participar porque eu não quero colaborar para eleger uma pessoa que vai roubar meu dinheiro, por exemplo, né? Usam muito essa fala. Metáfora. Isso. Agora, Só que aí ela vai acabar dando dinheiro para que esses candidatos continuem se mantendo e mantendo seus partidos, e na próxima eleição eles estão de novo fazendo campanha com dinheiro que ele ajudou. Mas sabe o que é isso, Daniel? Talvez seja por falta de esclarecimento, viu? Sim, por falta de conhecimento, né? E talvez nem todo mundo saiba dessa realidade. Hoje, muitos estão sabendo dessa realidade. Pelo menos aqui na nossa região da Baixada Santista, vamos focar aqui, olha. É um dinheirinho que você poderia estar simplesmente revendo seus amigos na sua escola, né? Tomando um cafezinho com eles ali depois, né? Não vamos falar que não pode beber uma cerveja, que é proibido no dia beber álcool, né? Mas pode ele fazer. Não é mais proibido. Não é mais proibido? Aí não, pode não tem mais a lei. Então. Não tem mais então, essa. Tem alguns. Depende do estado. Olha aí, você pode usar esse dinheiro para outra finalidade que é muito mais bacana e exercer sua cidadania, que é muito mais importante. O que eu queria trazer é que a palavra de Deus diz que a gente tem que rezar pelas nossas autoridades. Sim. Né? E penso eu que não apenas rezar pelas autoridades, mas participar do processo para que essas autoridades estejam lá, inclusive autoridades que compartilhem dos nossos valores. Né? Então não adianta só você rezar depois que a pessoa foi eleita. Né? E com isso eu não quero tirar a importância da oração, a oração é fundamental, mas a gente precisa orar e agir, oração, orar e ação. Então que a gente possa participar do processo também, né? Da escolha daqueles que vão estar à nossa frente. Agora, com relação ao processo, fala um pouco das convenções. Tem data prevista, tem tempo? Quando começam as convenções? Quando os candidatos podem realmente ir para a rua, fazer campanha? Eles podem hoje fazer outdoor, né? Pode divulgar seu nome? É permitido? Fala um pouquinho sobre isso, Daniel. Nós estamos num período de pré-campanha, né? A gente já está vendo isso, principalmente nas redes sociais, as pessoas estão anunciando. Sou pré-candidato a vereador na cidade de Praia Grande, ou a vereadora, a prefeito ou a prefeita. Né? A gente está no período da pré-campanha e a gente vai entrar no período das convenções, que acontece de 20 de julho, eu estou com a minha colinha aqui, de 20 de julho a 5 de agosto, tá? E a partir então do dia 6 de agosto, os candidatos vão registrar as suas candidaturas até o limite do dia 15 de agosto,
tem que estar esse registro feito lá no site da Justiça Eleitoral. E aí, por que existe o período de pré-campanha e por que as pessoas ficam olhando e observando muito o que as pessoas estão falando nessa pré-campanha? Porque é o que esse período de pré-campanha vai fazer para que ele tenha uma influência no momento da convenção lá com o seu partido. É um termômetro. Exatamente, já é um termômetro agora, de você falar, olha, essas pessoas já estão se articulando, porque vai ter a convenção, e aí chegou na convenção, chegou o Diácono Genilson e eu, somos do mesmo partido, filiados, e queremos ser candidatos, queremos homologar. E aí o partido vai falar assim, nós só vamos registrar um de vocês dois. E aí a gente vai apresentar o que nós andamos trabalhando na pré-campanha. Quais foram as ideias? Em que bairros andamos? Com quais pessoas conversamos? Quais são os números de seguidores? Né? Quais são, né, quantos votos eu posso trazer para o partido? É um conjunto, como o padre disse. O partido não vai apoiar uma pessoa simplesmente porque ele gosta ou quer apoiar uma pessoa. É um conjunto, ele precisa dos votos para que ele também exista, para que ele também tenha representatividade e continue existindo e continue representando. Até porque, nessa proporção, vamos falar assim, sim, o cara ele é um fenômeno historicamente na cidade, porque por várias situações, é uma liderança, desenvolve um belo de um trabalho na cidade, é um cara que tem uma postura, né? As pessoas querem que ele seja eleito, querem que ele represente, de repente ele tem lá 3.000 votos e os demais do partido, 50, 100, 200 votos, o partido não atinge o quociente partidário. Isso. E o camarada com 3.000 votos não é eleito em detrimento porque o partido não conseguiu atingir o seu nome. Por isso que é bom sempre o partido escolher pessoas que realmente possam dar um resultado para eleger alguém, né? Eu vou dar uma comparação. Eu gosto muito de trabalhar com comparação para iluminar o nosso povo. O nosso sistema é como um jogo. Vamos imaginar um xadrez. Então existem regras, né? Cada peça se movimenta de uma forma, mas tudo tem que estar bem articulado em vista de um propósito, né? Então não adianta você só ter uma peça, né? Diante de um adversário que tem todas as peças. Então é importante que as pessoas entendam isso, né? E claro, apesar da necessidade do carisma do candidato, né, da sua individualidade, mas ele faz parte de uma família, poderíamos dizer, né? O partido político é uma família. Então ele precisa ter aí... Não basta ele jogar sozinho. Vamos ainda na comparação do jogo, é como se fosse o futebol. Não adianta nada você ter somente um bom atacante, né? Se o jogo funciona com 11 jogadores, 10 na linha e 1 no gol, né? Então é importante que as pessoas entendam isso. Você não pode falar, o jogador ele não fez, não ganhou porque lá, tá vendo? Não fez o trabalho tanto, dele. Né? Não fez, mas é um time. Time. O partido é um time também. E já está jogando, já está em campo. E o importante, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho assim da questão, eu acho que é muito interessante entrar nesse assunto, na questão do respeito, Daniel. Eu sei que o cartório eleitoral, a justiça eleitoral, ela não entra nesse mérito, mas uma campanha também não é uma guerra. Exatamente. Né? É um processo democrático. E muitas vezes a gente vê assim, nos bairros, na comunidade, até nas mídias sociais, se atacando, se agredindo, falando mal, denegrindo as pessoas. E aí eu queria entrar num viés agora aqui, Daniel, que eu acho que é interessante você falar um pouquinho, que é a questão das fake news, né? Pega a imagem da pessoa, acaba com a pessoa é uma pessoa boa, de família, né? Que a pessoa fica até envergonhada, as pessoas ficam assim, mas será que é ele mesmo? Será que aquilo que falaram é verdade? Não coloca até dúvida nas pessoas. Queria que você falasse um pouquinho como é que o cartório eleitoral, a justiça eleitoral, vê essa questão da fake news com relação às pessoas que não se respeitam. Eu acredito que já faz um bom tempo que as pessoas meio que banalizaram algumas condutas, né? Com aquela desculpa de que é assim mesmo, na política é assim mesmo, eles se atacam, depois estão lá tomando um cafezinho. Não é bem assim, né? Não é bem assim porque esses ataques eles vão influenciar as pessoas. A gente tem que ter a responsabilidade que a gente está falando para o povo, né? Aqui neste momento nós temos uma responsabilidade porque nós estamos, né, falando para as pessoas. A minha como representante da Justiça Eleitoral, os senhores como representantes da instituição Igreja Católica. Então,
eu acredito que o candidato, o eleitor, ele precisa verificar, ver o que isso acontece e não legitimar essa conduta, né? E pensar, poxa vida, se esse é um candidato que ele desrespeita, atacando a outra pessoa, né? O Diaco falou denegrindo, eu vou substituir para difamando uma outra pessoa, sem embasamento legal, é porque ele está jogando baixo, né? Então ele não tem um respeito ali, então muito dificilmente ele vai ter um respeito no trabalho dele, ele vai ter um trabalho limpo, né? E a questão das fake news, da desinformação, ela é muito prejudicial. Então a gente fala aqui para as pessoas, é um papel da Justiça Eleitoral, sempre falar assim para a população para que cheque as informações, verifique a fonte. Então, mas eu ouvi dizer que um candidato assim, a tal cargo na cidade, ele já esteve envolvido em uma questão ilegal. Então vai atrás, hoje em dia a gente tem rede social, ela é tão fácil, ela é algo que nos ajuda muito em comparação a antigamente, onde você não tinha como checar isso com a facilidade, né? Então vai atrás, joga o nome do seu candidato, joga lá no Google, na pesquisa, veja o que aparece dele, rede social, o que tem de histórico, não só neste período de pré-campanha, mas o que tem lá para trás, né? Porque senão a gente acaba ficando refém de uma emoção que vem só neste momento e sem a gente conhecer de fato, né, em quem que a gente está votando, em quem a gente está dando esse nosso voto mesmo de confiança, ou às vezes até mesmo ali incentivando, atrelando a sua imagem a um nome que muitas vezes não está jogando de maneira limpa, né? Daniel, o Genilson comentou, e de fato a gente já percebe na cidade alguns outdoors com pessoas que são pré-candidatas, alguns cartazes, né? Então, até o dia, pelo que eu entendi, né, de 6 de agosto a 15 de agosto, é a possibilidade deles efetivarem a sua candidatura e deixarem de ser pré-candidatos para se tornarem candidatos. E ali, então, a partir deste momento, eles podem, então, estar fazendo uma campanha mais aberta, utilizando desde material impresso, ou mesmo nas redes sociais, bandeiras, se reunir em lugares públicos, claro, né, sem afetar a mobilidade. E até que momento que eles podem fazer isso, né? Porque parece que depois, não sei se faltando um dia ou faltando 2 dias, sim, que não pode mais. Você poderia falar sobre isso? Na verdade, até o dia 15 de agosto pode-se registrar a candidatura. A partir do dia 16 já começa a campanha. Então, quando o partido resolve lançar a candidatura lá no dia 6 de agosto, dia 5 é o dia limite para que as convenções sejam homologadas. Ali ainda não é o início da campanha. A campanha começa no dia 16 de agosto. E aí logo depois começa a vir horário eleitoral gratuito e todo aquele clima na cidade que fica de campanha mesmo, né? De divulgação, daquele marketing mesmo pesado. Ele pode acontecer até 2 dias da eleição, tá? E aí que estão as regras, que até a gente comentou no off. Eu até posso voltar, se for o caso, mais pra frente, pra gente falar mais sobre a campanha em si, mas ainda não saiu o pode e não pode da Justiça Eleitoral, onde diz exatamente quais materiais, qual metragem, mas em resumo, para que o eleitor possa entender, os panfletos, as bandeiras, as publicações nas redes sociais são mantidos, né? Santinhos, chaveirinho não. Chaveirinho não. Chaveirinho já há um tempo não, porque o chaveirinho, por que o chaveirinho não? Porque ele é caracterizado como um objeto que tem um certo valor, além de propaganda, né, para que você utilize ele de alguma maneira. E aí, então, é como se você estivesse presenteando alguém, então não pode. Porque aí se você abre para um chaveiro, você abre para coisas muito maiores, coisas que era o que tinha antigamente, né? Às vezes até coisas maiores mesmo, que não se pode mais hoje em dia. Camisetas, essas coisas. Exatamente. Só pode para quem está trabalhando, para quem está na campanha ali. Ali bonés. pode. Isso, o pessoal da campanha sim. Mas para o eleitor, não. Para uma distribuição, não.
né? E aí a questão do outdoor, que eu falo que é um pouco polêmico, é uma questão bem polêmica o outdoor, porque ele não é permitido no período de campanha, não é permitido. E no período de pré-campanha, o que a gente vê? A gente vê pessoas que são pré-candidatas colocando outdoor na cidade, ou às vezes na entrada da cidade, né? E aí a questão é, cada caso vai ser um caso. Cada caso pode ser analisado de alguma forma. Por quê? Se eu vou lá, coloco a minha foto e desejo Feliz Dia das Mães. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados agora, exatamente. A pessoa tá lá, ela é uma pessoa conhecida na cidade, ela é casada ou tem um namoro, um relacionamento, ela coloca lá a sua foto com a pessoa que ela está junto e deseja Feliz Dia dos Namorados. Se não existe explicitamente nenhum pedido de voto, nenhuma apresentação de projeto, né, nenhuma menção a partido político, não existe. Nesse caso, né, dificilmente a Justiça Eleitoral, julgando esse caso, vai julgar como uma ilicitude de pré-campanha. Agora, se ele colocou conte comigo para as próximas eleições, ou defendo tal causa e vamos mudar essa realidade na cidade, aí obviamente que ele já está dizendo que ele está fazendo uma propaganda ali. Então, período de pré-campanha, o que pode ser feito? Os candidatos podem se autopromover, promover a sua imagem, falar sobre o seu trabalho. A gente vê, por exemplo, pessoas que foram médicas. Um médico quer ser candidato, hoje ele é pré-candidato. Então ele pode falar sobre a sua trajetória. Olha que bonito. A sua trajetória enquanto médico, a sua família, a sua religião, o que ele conhece, o que ele sabe sobre determinados assuntos, né? Levantar bandeiras pode sociais, fazer alguma enfim. crítica? Pode fazer críticas, sim, com certeza, mas desde que ele não peça voto. Tudo está bem centralizado na questão de pedir voto. Ele não pode falar, eu vou ser candidato, conto com você. É praticamente falar, olha, eu vou ser candidato, você vai votar em mim. Eu só não estou falando meu número ainda, mas eu já estou pedindo o seu voto. Então, isso na pré-campanha não pode. E a questão do outdoor vai de cada caso. E Daniel, você está falando do candidato que não pede, e pior ainda, às vezes, pessoas que falam em nome do candidato. Tá errado também, não tá? Tá errado também. Tá errado. E aí que começa... Dando nome e tudo, isso daí mas aí que eu queria falar, eu sei que o nosso tempo tá estourado, mas assim, o que eu queria comentar com você, Daniel e Genilson, e vocês que me acompanham, é que antigamente, talvez, né, a política fosse algo assim um pouco mais caseiro, um pouco mais amador, talvez. Mas hoje já não funciona assim. Nós temos os marqueteiros da política, né? Nós temos pessoas que realmente vivem na política, os politicólogos, não sei se seria essa a palavra, né? Mas então é muito importante o trabalho, né, da justiça eleitoral para também perceber e dar, se for o caso, a devida punição para aqueles que quiserem fraudar as eleições, quiserem cometer irregularidades, não é isso? Isso mesmo, a fraude, como a gente fala, né? As pessoas falam muito de eleições fraudadas, o padre já explicou a questão das urnas eletrônicas, do processo eleitoral. Eu garanto, como uma pessoa que representa a justiça eleitoral, que está trabalhando no cartório eleitoral, que inclusive as urnas eletrônicas ficam conosco, as pessoas acham que as urnas vão para algum lugar e voltam, elas moram nos cartórios eleitorais. Não existe essa possibilidade, existe uma série de camadas de segurança que a gente ficaria aqui durante muito tempo falando, mas não existe essa possibilidade da fraude pela instituição Justiça Eleitoral. Quando a gente pensa em algum tipo de fraude, a gente pensa no aquele aliciamento, a gente pensa em desigualdade para que as pessoas possam concorrer, e a gente pensa realmente nesses marqueteiros que acabam fazendo de uma maneira que influenciem a população, seja por desinformação, seja causando alguma situação para colocar em evidência de maneira negativa algum outro candidato. Então, um exemplo... Origem ilícita do dinheiro, né? Exatamente. Porque você precisa trabalhar com um valor que seja proporcional. Definido, pré-definido. Agora, às vezes, a pessoa coloca um dinheiro até de origem suspeitosa, né, duvidosa, e isso desequilibra os candidatos. Por exemplo, Daniel, eu sou empresário, de repente quero ser candidato.
tenho 1 milhão para gastar do meu dinheiro. Tá lá, comprovei na justiça que esse dinheiro é meu, tá lá na minha conta, eu vou gastar na minha campanha. E coloquei na conta lá do partido que eu abri durante a convenção e vou fazer campanha. Tudo bem? Pode? Tudo bem. Não tem limite. Olha, sobre as regras, essa especificamente da prestação de contas, desconheço esses limites. O que eu acredito que seja interessante a gente ver é que essas pessoas, quando têm esse dinheiro para gastar, elas acabam gastando não só na candidatura própria, mas aqui cai naquilo que nós falamos da proporcionalidade. Elas colocam outras pessoas para se candidatarem também, né? Então elas injetam o dinheiro no partido por meio da campanha de outras pessoas. O padre mesmo disse que são os famosos laranja, né? E aí essas pessoas acabam trazendo votos para o partido e conseguindo cadeira na Câmara, o que favorece a eleição dessa pessoa que tem mais dinheiro. Então a gente acaba sempre ainda caindo naquela questão da desigualdade de possibilidades. Lembrando que a Justiça Eleitoral ela cumpre as leis. Então, talvez não seja nem justo, né? Não estou aqui para falar o que é justo ou não, mas talvez não seja nem justo que não tenha esse limite ou que não possa ser feito dessa forma. Mas para isso as leis também precisam ter, né, uma mudança, uma evolução, e aí cabe a uma discussão, um debate muito maior de quem tem essa competência, né? Genilson, estouramos o nosso tempo. Muito bom, muito bom. Muito bom. E vamos voltar aqui uma outra oportunidade mais próxima das eleições para falar justamente dessa questão que pode e que não pode. Acho que é muito importante também. Quanto mais esclarecimento nós levar para a população, para o eleitor, a campanha ela se torna mais clara, ela se torna mais transparente e o resultado é muito mais democrático, muito mais bonito para a cidade. Lembrando que uma coisa eu aprendi hoje aqui, não queria falar, mas o Daniel falou muito bem. Se você não quiser exercer a sua cidadania, você está incorrendo a patrocinar os partidos políticos. É muito grave isso daí, acho que é muito interessante. A gente não sabe para onde que vai a nossa multa, mas está aí, o Daniel falou muito bem, acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. É mais fácil você sair da sua casa e fazer a cidadania acontecer, vote em alguém. Vote alguém que você conhece, um amigo, aquele que você escolheu dentre tantas propostas, uma das melhores propostas, né? Aquilo que o próprio padre, quando iniciou o nosso podcast, trouxe a palavra, né? Se realmente essa pessoa é uma pessoa que vai poder te representar, uma pessoa que realmente tem uma postura, tem uma conduta, também tem uma experiência, né? É capaz, né? Porque também existe a capacidade também. Então, Daniel, da nossa parte, a nossa gratidão, né, a você, foi um prazer ter a sua companhia aqui, e a gente deixa a palavra final aí para você, se você quiser fazer algumas considerações para a gente encerrar. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição, deixando uma mensagem para as pessoas. Votem nas próximas eleições. Se você não tem um candidato, eu como Justiça Eleitoral oriento, você tem a opção de votar em branco ou de anular o seu voto. Claro que não é um incentivo para que você não vote em alguém ou não se intere da política do seu município, mas existem essas alternativas. Não deixe a alternativa de não votar, de não participar e de ainda ter que pagar multa ou de repente ficar irregular com a Justiça Eleitoral. Isso vai te dar uma série de problemas que vai trazer com certeza consequências para você lá no momento que você vai precisar de um financiamento bancário, imobiliário, bolsas de estudos para os jovens que vão para a faculdade, cursos técnicos, casamentos, viagens internacionais por conta de passaporte. Para todas essas questões, a pessoa precisa ter a quitação eleitoral e você não ter votado, você não fica quite, e aí você acaba só vendo isso, só resolvendo isso como um bom brasileiro, que a gente brinca, lá na última hora. Então cumpra com a sua obrigação no domingo da votação, seja como você quiser, como você achar melhor. Você tem essa liberdade de votar em alguém, ou numa legenda, ou votar em branco, ou anular, desde que você cumpra o seu compromisso. Eu acredito que você vai estar exercendo sua cidadania. Esse foi o nosso podcast Fé e Cidadania. Lembre-se, dê o seu joinha, se inscreva, comente e compartilhe. Nos vemos no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus!